Oi, pessoal. Eu queria fazer hoje com vocês, na nossa leitura filosófica, uma meditação sobre a nossa situação atual. Nós acabamos de passar por um período eleitoral, muita gente satisfeita com o resultado das eleições, mas há muita gente também descontente com o resultado dessas eleições. Eu não quero aqui fazer propaganda eleitoral para um partido para outro, isso não é meu interesse nesse momento, mas meu interesse aqui é observar essa situação desses dois grupos de pessoas do meu próprio ponto de vista, olhando para essa situação, fazendo uma avaliação dessa situação e tentando fazer um julgamento dessa situação em relação ao que ela de fato significa. Bem, para o meu ponto de vista, olhando para essa situação particular, eu vejo que há algo que foge, seja para aquelas pessoas que estão muito satisfeitas, muito contentes com o resultado dessa eleição, seja também para aquelas outras pessoas que não estão muito contentes com o resultado dessa eleição, que estão perplexos, que estão revoltados com o que aconteceu no Brasil. Eu não vou aqui deixar os detalhes, fazer análise da situação particular, eu também tenho minha posição em relação a isso, mas não é bem isso que eu quero pontuar aqui com vocês. O que eu quero pontuar com vocês é em relação a algo que é muito mais profundo, que está na base dessas duas posições, e que faz com que eu encare, seja a posição daqueles que estão contentes, seja aquela posição daqueles que estão insatisfeitos. Então encare ambas as posições como incongruentes. Incongruentes por quê? Incongruentes porque, sejam uns, sejam outros, eles estão colocando uma eleição política, na eleição de um representante político para dirigir um país, eles estão colocando um significado que essa eleição ela não comporta. E ela não comporta por quê? Ela não comporta porque a situação em que nós de fato estamos vivendo é uma situação muito mais profunda de crise civilizacional, de crise cultural, e parece que uns e outros desses dois grupos, dos que estão satisfeitos e dos que estão insatisfeitos, eles não estão se dando conta disso. Então a nossa crise atual não é uma crise só política, não é só uma crise de medo, de uma opção que se faz pelo socialismo, pelos pobres, como alguns dizem, né? Porque de fato para mim essas opções socialistas não são opções pelos pobres. Isso é uma desculpa que é utilizada para justificar certos meios que são tomados para se atingir certos fins, então, para figurar. Nem tampouco eu acho também que a eleição de uma pessoa de direita, de um político de direita, de um congresso de direita, essa eleição ela vai representar muita coisa no que diz respeito a essa crise cultural que nós estamos vivendo. E essa crise cultural, pessoal, é uma crise cultural. Qual é o centro dessa crise cultural? Bem, o centro dessa crise cultural é uma crise de sentido. De sentido. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época em que nós perdemos completamente o rumo civilizacional. Nós não sabemos para onde estamos indo, nós não sabemos o que queremos, nós não sabemos nem tampouco quem somos. Se nós não sabemos quem somos, como é que nós vamos saber onde é que nós queremos chegar? Então as respostas que tentam, de alguma forma, figurar essa meta, esse fim a ser alcançado, elas são respostas muito superficiais. São respostas muito superficiais. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta. E essa coisa é o seguinte: há uma ânsia nessa geração atual, entre nossos contemporâneos atuais, né? Não só na minha geração, mas em todas as gerações que convivem nessa nossa contemporaneidade, há uma ânsia, um desejo, certamente, de criação de uma situação melhor, de criação de mais oportunidades, de mais ambiente para realização dos próprios projetos de vida, os projetos de vida não só individuais, mas também projetos de vida coletivos, familiares, etc. Há sim essa ânsia. Isso é bem observável, né? Isso é facilmente observável. Só que, apesar de nós
prefigurarmos de algum modo onde nós queremos, alguma coisa assim, de maneira muito nebulosa, onde se quer chegar, nós não sabemos bem o que é esse fim a ser atingido. E nem tampouco nós sabemos quais são os meios que devem ser empregados para se chegar a esse fim. Mas de uma coisa, como eu dizia, eu tenho certeza. Só há um modo de mudar o mundo, de melhorar as coisas. E esse modo ele não passa por uma revolução social. Evidentemente, o mundo ele precisa constantemente ser renovado. Porque o mundo, com as pessoas que o compõem, o mundo envelhece. Então, o envelhecimento do mundo, que de alguma forma também acompanha o envelhecimento das pessoas, ele exige uma renovação constante. Uma renovação constante de perspectiva, uma renovação constante de planos, de projetos, uma renovação constante das pessoas. Mesmo porque essa renovação ela não é só uma exigência que se faz, uma exigência que o mundo faz para se manter, para se sustentar, uma exigência civilizacional que uma civilização determinada tem, como a nossa. A história humana está repleta de civilizações que findaram, que alcançaram o seu fim, mas toda civilização ela se debate com esse problema, como é que eu me mantenho, né? O grande problema da civilização, de todas as civilizações, sempre foi esse. Como é que eu consigo me manter, consigo a sobrevivência, e não é só uma sobrevivência como aquisição daquilo que é essencial para propriamente sobreviver, mas é também uma pergunta sobre aquilo que é essencial para bem viver. Toda civilização ela quer bem viver. E ela precisa ser renovada para bem viver. Como eu dizia, não só por uma exigência própria de renovação, que tudo que é humano possui, mas também porque é uma regra, é uma lei fundamental da vida humana, que essa vida humana ela é sempre renovada. Ou seja, é uma lei fundamental da vida humana que nós estamos constantemente a receber novas e novas gerações que precisam sempre de cuidados, que precisam sempre de serem educadas, para que essas novas gerações elas não representem o fim da civilização, o fim de nossa civilização. Então o mundo precisa ser renovado, isso é uma verdade, uma primeira verdade, o mundo precisa ser renovado. Mas como é que essa renovação do mundo ela pode acontecer e de fato ela acontece, ou seja, como é, não só como é que ela se produz, mas como é que de fato ela é efetiva. Como é que nós efetivamente podemos fazer algo, podemos combinar as nossas ações, planejar uma ação comum, uma ação humana comum, para que de fato essa renovação do mundo ela aconteça. Ora, isso só pode ser feito, pessoal, o mundo ele só pode ser renovado efetivamente quando efetivamente as pessoas se renovam. Ou seja, a questão a ser colocada aqui não é uma questão sobre um mundo melhor. Isso é uma questão ilusória, pensar no mundo melhor. Essas nossas ilusões de mundos melhores, elas podem acabar assim, de um momento para outro. Basta uma catástrofe natural acontecer. Então, quando nós pensamos que o mundo melhor é a forma como nós nos organizamos socialmente, como nós dispomos dos bens materiais desse planeta, não é nada disso. O mundo melhor não é nada disso. O mundo melhor está nas pessoas. Então, a pergunta sobre o mundo melhor é uma pergunta que passa sobre a melhor pessoa, sobre a educação da pessoa. Como é que eu me torno uma pessoa melhor? Essa é que deve ser a principal pergunta a ser feita. Como é que eu me converto em uma pessoa melhor? Como é que eu me transformo em uma pessoa melhor? Como é que eu educo-me a ser uma pessoa melhor? E educo as novas gerações a serem pessoas melhores. Mas é claro que essa pergunta sobre a educação das novas gerações, ou a educação própria da minha própria pessoa, essa pergunta sobre a melhor pessoa, a melhor pessoa que está por vir nas novas gerações, a melhor pessoa que está por vir em relação à minha ação pessoal, essa pergunta ela leva em consideração aquilo que eu de fato entendo ser a pessoa humana, ser o ser humano. Então é verdade que a pergunta sobre como é que eu me torno uma pessoa melhor passa pela pergunta sobre o que é o ser humano, o que é o homem, o que é esse homem ideal que eu desejaria me tornar. Bem, pessoal, em alguns vídeos passados, eu vou colocar um card aqui para vocês, mas em alguns vídeos passados nós falávamos sobre a diferença entre a mentalidade socrática e a mentalidade que eu chamava nesse vídeo de mentalidade progressista.
afirmando que a diferença fundamental entre uma e outro tipo de mentalidade é que a mentalidade socrática é uma mentalidade baseada na crença de que existe um critério suprarracional, um critério supraterreno, um critério assim metafísico, transcendental, ou transcendente. Vamos esquecer essas distinções filosóficas, falar sobre essas terminologias, porque esse vídeo aqui não cabe esse tipo de distinção agora, mas vamos pensar apenas só que esse critério é um critério que está acima de qualquer juízo que se possa fazer, de qualquer juízo particular que se possa fazer a partir das culturas particulares. A partir das culturas particulares. Então esse critério é um critério transcultural. O que é que significa ser esse critério um critério transcultural? Significa que a mentalidade socrática ela olha para esse critério como um critério que é superior a qualquer determinação cultural particular. E sendo superior a qualquer determinação cultural particular, ela julga essas determinações culturais particulares. Essa é a mentalidade socrática. Então, o homem socrático é aquele, por exemplo, que acredita que existe um critério de bem, de verdade, de bondade, de beleza objetivo. Ora, essa mentalidade socrática, ela é compartilhada por filósofos clássicos como Aristóteles, Platão, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Já a outra mentalidade, que eu chamei de mentalidade progressista, e que Eric Voegelin não daria essa nomenclatura a esse tipo de mentalidade, é a mentalidade que ele chamou de mentalidade gnóstica. É uma mentalidade que é caracterizada, sobretudo, por uma visão negativa do mundo. Uma visão negativa do mundo que enxerga no mundo um choque entre dois princípios, um princípio bom e um princípio mau. E o gnosticismo, inicialmente, principalmente o antigo, ele é maniqueísta. Então ele enxerga sempre o mundo como a luta entre dois princípios que têm igual potência. Igual potência. Então, e depois esse gnosticismo ele se alarga para encarar a multiplicação desses princípios, a multiplicação dessas potências. Então, se inicialmente o maniqueísmo fala de bem e mal, a mentalidade gnóstica ela vai progressivamente ser ampliada e vai descobrir que a origem dos poderes, a origem das forças, a origem das energias que determinam o curso dos acontecimentos, o curso do mundo, as decisões, as escolhas, as definições do que é verdade e é mentira, do que é belo, do que é feio, do que é bom e do que é mal. Então, o que determina tudo isso, o que determina essas diferenciações, ele é dado pelo jogo de forças, pelo jogo de poder. Então é uma questão de poder. É uma questão de poder. Mas lá no maniqueísmo antigo já era uma questão de poder. Uma questão entre dois princípios, um princípio negativo e um princípio positivo que se duelavam. E não há uma melhor lógica nem no princípio positivo nem negativo, porque os dois têm a mesma força, a mesma dignidade, vamos dizer assim, originária. E agora, essa multiplicação de forças, elas encontram-se também em choque, em guerra constante, de uns em relação aos outros. Então, nós podemos identificar essa guerra de forças como classes sociais, como etnias, como sexos, etc. Então, veja, sempre se trata de guerra de poder. Então, a mentalidade gnóstica, aquilo que eu chamei nos vídeos anteriores de mentalidade progressista, mas Eric Voegelin preferiria chamar de mentalidade gnóstica, ela não encara da mesma forma que a mentalidade socrática, ela não faz essa interpretação do homem da mesma forma como faz a mentalidade socrática. Porque enquanto a mentalidade socrática ela encara o homem como um ser que deve se submeter a esse juízo superior, esse juízo transcendente, que está na verdade objetiva, numa bondade objetiva, numa beleza objetiva, numa justiça objetiva, etc. Nós podemos aqui colocar os diversos valores de maneira objetiva. A mentalidade gnóstica, ela não pensa dessa forma, encaminhando-se, inclusive, se nós podemos utilizar aqui uma linguagem teológica, para um politeísmo de forças. Então, enquanto a mentalidade socrática ela é monoteísta, a mentalidade progressista, ou agnóstica, ela é politeísta.
em relação à determinação, ao reconhecimento das forças que determinam a organização do mundo, e que determinam assim também o homem. Então o homem, para uma mentalidade dessa, ele é aquele sujeito que está ali no meio daquela guerra constante de forças, sem saber, de fato, qual é a orientação melhor a ser tomada. Por quê? Porque o que existe de fato não é uma verdade objetiva, um jogo de poder objetivo, uma divindade que podia ordenar tudo, um sentido para a existência de tudo, mas o que existe de fato são o jogo de forças, e em dado momento uma força pode prevalecer, em outro momento a outra, e a cada momento a sua própria organização de acordo com a força que prevalece. Isso seria o sentido e a ordem do mundo. O que está em jogo aqui na essência mais primitiva, então, da mentalidade, do choque dessas duas mentalidades, na verdade, pode ser representado de maneira teológica, por um monoteísmo que se confronta com um politeísmo. Então isso é uma figura bastante alusiva. E para a mentalidade progressista não há remédio algum em relação a isso, não há remédio algum, porque o gnosticismo, esse politeísmo de energias, politeísmo de sentido da existência humana, o fim disso só pode conduzir ao caos e à desordem e ao fracasso da civilização, só pode conduzir a isso, enquanto que a única forma de salvação civilizacional, de restabelecer essa salvação civilizacional, ela está na volta à unidade, no retorno à unidade, ou seja, no retorno ao monoteísmo. No retorno ao monoteísmo. Para ilustrar um pouco mais essa questão desse choque entre esses dois tipos de mentalidade, eu vou falar para vocês aqui da concepção política, confrontar a concepção política dos antigos, de Aristóteles e Platão, com a concepção política dos modernos, que vai despontar, sobretudo, a partir de Maquiavel, para que vocês tenham uma certa noção do que eu estou falando aqui, desse choque dessas duas mentalidades, do monoteísmo e do politeísmo, da mentalidade socrática e da mentalidade gnóstica ou progressista. Aristóteles e Platão, eles encaram a política como a arte do bem comum. Então, a política e a ética, elas possuem uma confluência muito grande, muito forte. Por quê? Porque enquanto a ética ela é a arte do bem individual, a arte de fazer, de criar o homem bom, o homem que, né, nas suas ações ele se transforma, ele se torna bom, a política para Aristóteles e Platão é então a arte de transformar a sociedade, ou seja, a coletividade, a ação coletiva, a ação em conjunto, a ação da cidade, em ação boa. Então a política é a arte do bem comum, que é o bem da cidade. Enquanto que a ética é a arte do bem individual, que é o bem da pessoa. O bem do sujeito o bem do sujeito se torna virtuoso, então. Ora, pessoal, não há cidade virtuosa se essa cidade ela não é composta por sujeitos, por homens, por mulheres virtuosos. Uma cidade, então, que se diz virtuosa é a cidade que possui boas leis. Uma cidade que possui boas leis pode-se dizer uma cidade virtuosa. Um país, uma nação que possui boas leis, pode ser dito um país, uma nação virtuosa. Mas essa cidade ela só vai possuir essas boas leis, e essas boas leis elas só serão, de fato, respeitadas a longo prazo, se essas boas leis elas forem sustentadas por pessoas virtuosas, por homens e mulheres virtuosos. E a mesma coisa que vai acontecer aqui na sustentação da boa cidade, da cidade virtuosa, ou seja, a dependência que a cidade tem em relação à sua virtude, da virtude pessoal dos seus membros, também vai acontecer quando a cidade ela começa a se destruir. A destruição da cidade virtuosa ela não acontece pela destruição das leis, pelo menos não num primeiro momento. A destruição das leis é apenas a última etapa, o último passo para que isso aconteça. Como é que acontece a destruição da cidade virtuosa? A destruição da cidade virtuosa ela é alimentada paulatinamente pela destruição dos homens virtuosos, que estão na base de sustentação dessa cidade virtuosa. Porque a partir da destruição dos homens, desses homens que antes eram virtuosos, a partir da extinção da virtude humana pessoal, ou seja, a partir da extinção da ética, a cidade ela começa também nas suas estruturas sociais, ela começa também a se deteriorar. Ou seja, sem homens bons,
sem mulheres boas, virtuosos, não é possível sustentar a longo prazo boas leis. Porque essas leis elas vão começar a se deteriorar, a serem mal interpretadas por pessoas que não são mais boas. Os modernos, pelo contrário, ao contrário do que acontece aqui com Aristóteles e Platão, eles encaram a política não mais como a arte do bem comum, mas como a arte de chegar ao poder e aí permanecer. Vejam como há uma confluência desse tipo de mentalidade para a mentalidade que eu chamava anteriormente de gnóstica ou de progressista. Aquela mentalidade politeísta, do choque das forças. Então, aqui não há mais ordem, não há mais uma ordem absoluta, um bem objetivo, a partir do qual se ilumina as ações particulares, as escolhas políticas, se ilumina a educação da pessoa. Não há mais isso. Aqui é assim um jogo de forças. E se o que rege a vida humana, o sentido da vida humana é esse jogo de forças, então a política ela não pode mais ser a arte do bem comum, mas ela só pode ser a arte de lidar com esse jogo de forças. De lidar com esse jogo de forças. Mas também aqui, a política ela vai depender também das pessoas. Então, se o fim da política é chegar ao poder e aí permanecer por quaisquer meios, lícitos ou ilícitos, como dizia Maquiavel, se o fim da política é esse, então a educação dos cidadãos, a educação das pessoas, ela deve olhar para esse fim. Por isso é que a educação do príncipe, ou seja, a educação, vamos pensar nem príncipe, a educação do cidadão, do político, do homem político, do cidadão comum, ela deve observar isso. Ora, se a política é o jogo de chegar ao poder e aí permanecer por quaisquer meios, lícitos ou não, a educação ela deve visar formar um sujeito que seja capaz de tomar esse tipo de decisão aí chegando. E é preciso romper com a mentalidade socrática. Porque o socrático nunca vai se entregar a uma interpretação como essa, em relação ao sentido da política. Se a política é a arte de vencer a luta de poder, e não é mais a arte do bem comum, como pensavam os socráticos, mas é a arte de vencer a luta de poder, então as crianças, os jovens devem ser educados nessa direção. Na direção da arte de vencer a luta do poder. A luta do poder. Ora, pessoal, o fim da civilização está justamente aí. Ele vai se encontrar justamente nesse momento, nesse ponto. Se a finalidade da vida política é chegar ao poder por quaisquer meios e aí permanecer, a educação da juventude tendo que ser orientada para isso, a finalidade da educação da juventude será a guerra. Será a guerra de todos contra todos. Isso é o fim de qualquer civilização. É o fim de qualquer civilização. Que fim nós queremos para a nossa sociedade? Nós queremos a guerra de todos contra todos? Ou nós queremos uma civilização de paz e de harmonia, onde as pessoas possam, colocando tudo de si, o melhor de si, desenvolver as suas potencialidades? O que é que eu quero para o meu mundo? Agora vamos olhar para a situação do nosso país, pessoal, para tentar concluir a partir do que eu disse inicialmente. O problema fundamental que deve constituir a base da nossa reflexão atual sobre a situação brasileira, não só hoje, mas a situação brasileira do Brasil de ontem, de hoje e de amanhã, é o seguinte: existem de fato pessoas virtuosas que consigam sustentar uma cidade virtuosa, ou seja, que consigam sustentar a longo prazo a virtude dessa nação? Essa é a pergunta fundamental. Ou seja, o mais importante não é pensar agora, nesse momento, pensar em como nós vamos elaborar políticas melhores, como é que nós vamos elaborar estruturas sociais melhores, mas sim pensar como é que nós vamos educar pessoas melhores. Pessoas melhores. Será que nossa educação ela está de fato contribuindo para a edificação de pessoas virtuosas, de pessoas melhores? Esse é o grande desafio do Brasil de hoje. E essa educação ela tem que começar nas nossas casas, nas nossas famílias, junto aos nossos filhos, junto às nossas crianças nas escolas, aos nossos jovens. Essa educação tem que começar aí. E essa educação também tem que começar com minha própria transformação,
com minha própria educação pessoal. Então esse convite que eu faço a vocês, esse convite semanal, que eu faço a vocês aqui no nosso canal, é um convite à conversão da sua própria inteligência em relação a essas coisas. De ter esse olho, de criar esse olho, de abrir esse olho, os olhos, de abrir os nossos próprios olhos para a realidade, para a objetividade do mundo. E começar a encarar o mundo dessa forma. Então o que é que nós precisamos fazer, pessoal? Nós precisamos investir no crescimento da nossa pessoa, no crescimento da nossa vida espiritual. Nós precisamos fazer do nosso espírito um espírito forte. E como é que se faz isso, pessoal? Através do cultivo da vida espiritual. O cultivo da vida espiritual que passa por uma vida de oração, uma vida de contemplação do mundo, contemplação da objetividade, e uma vida de estudos, tentando olhar para o mundo e entender esse mundo que está aí. Então o convite que nós fazemos aqui no Leitura Filosófica justamente é isso. Pessoal, por fim, eu queria pedir que vocês deixassem o seu like nesse vídeo, compartilhassem o nosso vídeo, se inscrevessem no canal se ainda não estão inscritos. E toda semana nós nos encontraremos às quintas-feiras sempre com vídeos novos. Então até lá, um abraço a todos.